Boa tarde. Vamos dar continuidade à leitura da palavra. Hoje vamos ler Lucas 9. Então, corra, pegue sua Bíblia. E a gente está vendo o livro profético, que é Ezequiel, e estamos lendo Lucas, que já é dos passos de Cristo aqui, né? Quando ele veio e se fez carne e habitou entre nós. Então, praticamente o livro de Lucas ele fala dessa real aí vivência de Jesus. E a gente vai falar a missão dos 12 apóstolos. A missão dos 12 apóstolos. 12 apóstolos que andavam com Cristo, lembra? Então vamos lá? Lucas 9. Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. 2. Então os enviou para anunciar o reino de Deus e curar os doentes. Ele disse: nesta viagem não levem nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos até irem embora daquele lugar. 5. Mas, se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Isso é forte. 6. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o evangelho e curando doentes por toda parte. A dúvida de Herodes. Agora outro título em Lucas 9, versículo 7. Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou sem saber o que pensar, pois alguns diziam que João Batista tinha sido ressuscitado. Outros diziam que Elias tinha aparecido e outros ainda que um dos antigos profetas haviam ressuscitado. Mas Herodes disse: eu mesmo mandei cortar a cabeça de João. Quem será então esse homem? E de quem ouço falar essas coisas? Quem era Jesus, né? Herodes estava dizendo. E Herodes procurava ver Jesus. Olha só, Herodes procurava ver Jesus. Jesus alimenta uma multidão e Jesus continuava, né? As notícias dele voavam longe. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que havia feito. Então ele os levou consigo e foram sozinhos para o povoado de Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. E Jesus o recebeu, falou a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam ser curados. Aleluia. 12. Estava anoitecendo e por isso os 12 apóstolos foram e disseram a Jesus: mande esta gente embora, eles podem ir aos povoados e sítios que ficam por perto daqui e lá encontrarão o que comer e onde ficar, pois este lugar é deserto. Preocupação dos apóstolos, dos discípulos. 13. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: só temos 5 pães e 2 peixes. O Senhor quer que a gente vá comprar comida para toda essa multidão? Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Jesus ordenou aos seus discípulos: mandem o povo sentar-se em grupos de mais ou menos 50 pessoas. 15. Os discípulos obedeceram e mandou todos se sentarem. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixinhos, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Depois partiu, os
o pão, os pães e os peixes e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Todos ficaram e comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Certa vez Jesus estava sozinho orando e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Jesus orava. Orem, por favor. Quem o povo diz que eu sou? Jesus perguntou para os discípulos. Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. 20. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: o Messias que Deus enviou. Olha, Pedro não tinha dúvida que Jesus era o Deus, era o Messias que Deus enviou. Pedro não tinha dúvida. E você? Você tem dúvida quem é Jesus? Você já parou para pensar por que Jesus veio e morreu? Tem isso definido na tua vida? Por que Jesus veio? Pare e pense. Quem é Jesus para você? Será que ele é digno de ser louvado? De ser seguido? De ser louvado? Será? Pense. Fica aí para pensar. 21. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa e continuou: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e no terceiro dia será ressuscitado. Semana Santa passou aí, não esqueçam disso. 23. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça dos seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Estamos vendo isso agora nessa pandemia. Muita gente pensando em bens materiais e agora tá aí os bens que a gente não pode usar os bens. Interessante, né? Repense sua vida. 26. Pois se alguém tiver vergonha de mim, diz o Senhor Jesus, e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então, quando Jesus vier, eu já falei aqui, lá nas nuvens, e você vê, se você não tomou uma decisão com Cristo, tá aqui escrito, ele não vai te conhecer. Quem é tu? Tu me conhecia? Tu me aceitaste? Tu fazias a minha vontade? Já disse pra você e volto a dizer. Esses vídeos agora só estão aqui no meu Facebook e lá no canal do YouTube. Então, no YouTube, quem quiser assistir, assiste. Aqui também, a mesma coisa. É meu YouTube, então, ou é meu Face. Então, eu coloco no que eu creio, certo? Até quando puder. Então, o 26 diz: eu afirmo a vocês que estão aqui, algumas pessoas que não morrerão antes de ver o reino de Deus. Então, o Senhor é claro aqui, né? Precisamos viver para Cristo, que o morrer é lucro, amém? Tem gente que diz isso: credo, você só fala coisa de creche, só Jesus, nem vive, nem se alegra, né? O Senhor acabou de falar que ia acalmar o meu coração. É isso que importa. O resto tudo é vaidade. Leia Provérbios. Ele diz que o resto tudo é vaidade.
ter coisas é vaidade, ter isso é vaidade, lutar para ter tal coisa é vaidade. A gente só leva daqui aquilo que a gente faz para Deus. Só a única bagagem que tu vai levar daqui quando tu morrer é o que tu fizeste para Cristo. E é essa bagagem que tu vai chegar lá e prestar conta, que a gente acabou de ver Ezequiel. Você vai prestar conta das suas atitudes. Vai chegar, olha, Deus tá aqui, ó. Tá aqui, o que eu fiz, deixei de... Oh, meu Deus, eu não fiz isso aqui. Oh, Senhor, né? Você vai prestar conta do que você fez. Você não vai prestar conta do que o seu filho fez, a sua mãe, Não, você vai prestar conta da sua vida. Busque ao Senhor. Você acabou de ver Ezequiel. Eu acabei de ler na agorinha. O Senhor tem prazer naquelas pessoas que são erradas e se tornam, viram para Ele e começam a caminhar no caminho certo. Esse terá a vida eterna, diz a palavra de Deus. Mas aquele que seguiu a Cristo, depois virou giraia, como eu falo, virou cão, faz tudo o que não é para fazer, essa pessoa, o pecado vai matá-lo. Entendeu? Não tem meio termo, só tem 2 caminhos, céu e inferno. Não tem outro, gente. Vamos continuar a leitura brilhante de Lucas. Jesus, Moisés e Elias. Então, continuando aqui. Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Olha só, Jesus orava. Torno a falar isso para você, você precisa orar. Um beijo a quem está aí online comigo. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante quando Jesus estava orando. Olha o poder da oração, gente. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses 2 homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. E da nuvem veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Olha só, os próprios discípulos já queriam fazer tenda e altar para os outros. E aí Jesus veio no meio daquela nuvem ali e disse: Esse é digno, Jesus. Só ele é digno. Aleluia. No dia seguinte, eles desceram um monte e uma grande multidão veio se encontrar com Jesus. Aí, um homem que estava no meio do povo começou a gritar: Mestre, peço ao Senhor pelo meu filho, o meu único filho. Olha esse desespero. Um espírito mau o agarra e de repente o menino dá um grito e começa a ter convulsões e espumar pela boca. O espírito o maltrata e não o solta de jeito nenhum. 40. Estamos lendo Lucas 9 e agora o versículo 40. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsasse o espírito mau, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: gente má e sem fé,
Até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Então disse ao homem: traga o seu filho aqui. Quando o menino estava chegando, teve um ataque e o demônio o jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem aos espíritos maus, curou o menino e o entregou ao Pai. Aleluia. 43. E todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Todos estavam admirados com o que Jesus fazia e ele dizia aos discípulos: não esqueçam o que vou dizer a vocês. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam isso, pois o que essas palavras queriam dizer tinha sido escondido deles, para que não as entendessem. E eles estavam com medo de fazer perguntas a Jesus sobre o assunto. Os discípulos começaram a conversar sobre qual deles era o mais importante. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando, então pegou uma criança e a pôs no seu colo, aí disse: aquele que por ser meu seguidor receber esta criança estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Aleluia. Quem receber a Jesus recebe a Deus, pois aquele que é o mais humilde entre vocês, esse é o que é mais importante. Aleluia. A gente viu isso em várias situações de Deus. Deus sempre exaltando as pessoas humilhadas. Aleluia. E olha a pequenez desses discípulos, por isso que às vezes eles não conseguiam expulsar as pessoas. Eu estou vendo hoje, né, as pessoas preocupadas ainda com riqueza, cara. A gente tá quase morrendo todo mundo no mesmo barco. Salve-se quem puder. E os caras que têm o poder na mão, no governo, brigando por poder e dinheiro. Jesus tenha misericórdia. Daqui a pouco a gente vai orar pelos nossos governadores e políticos e todo mundo, porque a Bíblia diz que a gente deve orar. Mas as pessoas, igual esses discípulos aqui, estão pensando em coisas pequenas, cara, diante de uma doença dessa. As pessoas estão sem atendimento. Tenho irmãos que estão indo para o hospital e não estão sendo atendidos, tanto no particular quanto no SUS. Manda até embora. E aí tu tá brigando por poder, cara. Em eleição que vai ter, não sabe nem se vai ter eleição. Não sei nem se eu vou acordar amanhã. Muda a tua vida hoje. Hoje é dia de salvação, aleluia. Hoje é dia de arrependimento. Todo dia, todo momento é hora de se arrepender e voltar atrás e fazer aquilo que agrada ao Senhor. A gente viu em Ezequiel, o Senhor tem prazer nas pessoas que fazem isso. Largam o mal e começam a fazer aquilo que é correto, aleluia. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. Continuando a leitura, tá acabando, é grande, viu? Mas a gente vai ler toda, Lucas 9. João disse: mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso, porque ele não é um do nosso grupo. Olha aí o partidarismo, né? Então Jesus disse a João e aos outros discípulos: não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Então deixe eles fazer. Não é só vocês que têm o poder. Hoje ainda tem gente que ora e faz isso. Por que que eles e o dizer quem tinha poder, esqueci agora a palavra, da autoridade? Não, Jesus disse: se está fazendo em meu nome, deixa rolar. Vocês não são diferente de ninguém. Não é porque tem pessoas que pensam que por causa de algum cargo, alguma postura, é diferente do que o outro. Não é.
todo mundo, como diziam meus pais, fede, vai morrer, vai feder do mesmo jeito. Independente do teu cargo. Eu sou a mulher do pastor Ranildes. Não, que nada. Vou feder que nem qualquer outra irmãzinha aí. Vamos buscar fazer o reino. A vontade de Deus. Se Deus te deu autoridade para isso, vai lá e faz. Te consagra. Jesus orava. Jesus orava e jejuava toda hora. Aí tu quer fazer a vontade de Deus de qualquer jeito? Não é assim. Continuando. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então, mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho eles entraram em um povoado da região de Samaria a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando os seus discípulos, Tiago e João, viram isso, disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Porque aquele povo não queria receber Jesus. Olha o abuso. Mas hoje tem gente assim que não quer do mesmo jeito como era no passado. Aquele estava em carne e osso e agora ele está em espírito, mas tem pessoas que não querem recebê-lo. Porém, Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então, eles queriam que descesse fogo para eles serem. Deus disse: não, repreendeu, não façam isso não. Então, ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Ah, não quer Jesus aqui? Então, eu vou pregar em outro lugar. E é assim que funciona. A minha função aqui é pregar Jesus. Se você não quer, é uma escolha sua, certo? Eu estou fazendo a minha parte, né? Então, era assim. Aí, esse povo aqui não queria receber Jesus, vou para o outro lado. Ali no outro me querem, né? Então, Jesus vai e se encaminha para quem o quer. Porque Jesus é para quem quer. Quem não quer, paciência. E terminando a leitura de Lucas 9, 57, diz assim: quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm as suas covas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir de minha família. Jesus responde: quem começar a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Olha só, aqui no finalzinho o Senhor fala de 3 tipos de pessoas. Aquele que diz que vai seguir a Cristo e Deus diz para ele que seguir a Cristo não vai fazer com que ele fique rico, que talvez ele passe necessidade, porque Jesus não tinha onde dormir, não tinha casa, não tinha nada. E ele disse: quem quer me seguir, não venha me seguir pensando que vai ter mordomia, essas coisas não, né? Ao contrário, dificuldade, luta, né? Um tipo de homem. O segundo, deixa que eu queria, deu uma disfarçada, sepultar os mortos dele, mas você vai. Aí ele disse: para com isso, vai e anuncia o evangelho. E o terceiro, ele diz que se você botou a mão na arada, se você começou a andar com Cristo e de repente você endoidou e saiu, olhou para trás, quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino. Então você aí, meu amiguinho,
que começou a falar de Cristo, que começou a servir a Cristo, começou a fazer o seu trabalho e de repente voltou, não, minha vida antiga era melhor, eu vou voltar. Você não serve para o reino de Deus. Ponto. A Bíblia fala. Acabamos de ler Lucas 9. Um beijo a todos. E eu vou orar nesse momento rapidinho, porque a leitura foi muito grande. Mas a gente não pode deixar de orar, porque o Senhor Jesus orava. O Senhor Jesus buscava falar com Deus. E nós precisamos falar com Deus. Agora mais do que nunca. A situação de saúde e mundial, ela está necessitando que a gente ore mais ainda, tá bom? Então vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, quero nesse momento entrar no teu trono de graça, Senhor, através da oração. Louvado e engrandecido seja a tua palavra, Senhor, que nos diz que nós precisamos orar, Senhor. Que nós precisamos falar contigo, precisamos ter intimidades, ó Deus, contigo. Te entregamos nesse momento, Senhor, todo o planeta Terra em tuas mãos. Tudo, Senhor. Não vou descrever nada. Todos. Eu sei que tudo está na tua mão, Senhor. Eu sei que tu vais agir conforme a tua vontade. Eu, enquanto serva, Senhor, te peço misericórdia com relação à minha vida, porque como a gente viu na tua palavra, Senhor, nós só vamos prestar contas da nossa vida. Toma a minha vida em tuas mãos, Senhor. Continua modificando aquilo que precisa ser modificado em mim, Jesus. Que eu seja aprovada, Senhor, para estar contigo. Essa é a minha oração nesse momento. O mundo que eu sei, Senhor, que tu estás tomando conta de cada um. Eu não vou dizer o nome, Senhor, das pessoas que estão passando por problemas financeiros, saúde, familiar, tudo, Senhor. Está tudo reunido, Senhor, nesse mundo. Muitas coisas estão acontecendo, mas eu sei, Senhor, que o meu Redentor vive. E eu sei, Senhor, que existe um lugar melhor do que esse. E eu sei, Senhor, que o fim está próximo, Senhor. Guarda os teus servos, Senhor. Ajuda a todos aqueles que ainda precisam aceitar a Cristo, a entender o teu querer, que eles possam olhar, ouvir a mensagem, entender, Senhor, e se arrepender, como Ezequiel falou, arrepender dos seus caminhos errados, Senhor, e começar a andar na luz, Jesus. Essa é a minha oração, ser com cada um. Perdoa os seus pecados e ajuda aqueles que não têm força, dai força, Jesus, a resistir o mal, a ter coragem de confessar o teu nome como Senhor e Salvador de suas vidas, Senhor. Nunca é tarde, Senhor, para te aceitar. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde, Senhor, para deixar os maus vícios, Senhor. Em nome de Jesus eu te oro, eu te entrego todos que vão ver, ouvir esse vídeo, em nome de Jesus. Que eles possam ter discernimento de tudo aquilo que tu queres que eles vejam e enxerguem. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Um beijo a todos. Que o Senhor abençoe o nosso planeta. Amém.